Meus queridos, que felicidade, né, estar com vocês mais uma vez. Imagina, eu tinha passado na minha cabeça a ideia de que talvez não acontecesse, né, esse encontro nosso, que é um encontro de luz, né, encontro de verdade, de evangelho, de amor. Eu estou aqui, eu vou contar a vocês, estou bem emocionado, né? Eu já contei a vocês que eu sou chorão, né? Então, vão me perdoar se as lágrimas, né, vierem aos olhos, porque eu estou aqui diante de uma câmera, num estúdio, mas eu estou diante de vocês. Eu estou vendo a plateia, estou vendo aquelas faces tão amadas, né, de pessoas tão queridas, meus amigos queridos do Cristo Redentor, né, meus meninos lindos, né, que realizam esse evento fantástico que é a Semana Espírita de Difusão Doutrinária. Quando as meninas, Roberta, Yasmin e Cláudia, começaram a conversar comigo sobre a possibilidade de que a gente ia estar junto por essa via digital, meu coração explodiu de alegria, né? E eu estou realmente muito feliz, muito feliz. E vou contar uma coisa para vocês. Essa imagem incrível que os meninos criaram, tenho certeza que foram eles, né? Esse símbolo. É o novo evangelho, cara. A gente vai sair muito melhor dessa história do que a gente entrou. Eu não tenho dúvida. O Pai Celestial, na sua grandeza, deu a gente essa chance de viver esse novo mundo, essa nova realidade. Eu vou falar muito sobre isso hoje. Eu sei que o tema da gente é o Livro dos Espíritos, as potências da alma, né? Mas a gente não tem como não falar desse momento, assim, de como viver o Evangelho de Jesus via Kardec nesse momento tão único da história. Ao mesmo tempo que a gente sofre, que a gente pensa, meu Deus, ao mesmo tempo a gente pensa assim, muito obrigado, Senhor, né? Porque a gente vai aprender muito. A gente vai viver muitas experiências, como essa experiência fantástica, né, desse momento, dessa noite, 18 de abril, né, 18 de abril, quer dizer, que data linda para a alma de todos nós, né? Que momento de luz da humanidade, e eu estou tendo essa honra fantástica de estar aqui com vocês, meus queridos, amados irmãos e amigos, né? É indiscutível. Eu estava na internet, né, porque a internet virou essa mega plataforma de fraternidade, de interação da gente, e aparece essa lembrança de 2 anos atrás, e eu desabei, né? E ver meus meninos juntos de novo, ver vocês fazendo esse trabalho tão iluminado, tão fantástico, e eu junto, tendo essa honra de estar junto com vocês para falar de Kardec, para falar do Livro dos Espíritos, para falar de pandemia também, né? Para falar do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, que nos dê condição de superar tudo isso e a gente daqui a alguns anos, como a gente olha hoje, 80 anos da Segunda Guerra Mundial, a gente vai olhar e dizer, poxa, 150 anos da pandemia, porque nós somos seres eternos, então a gente pode fazer as contas que a gente quiser e dizer assim, naquela pandemia do início do século XXI, lá em 2020, a humanidade deu um salto tão fantástico. Do amanhã para o amanhã, quero começar contando uma história para falar, né, da nossa alma, para falar do Evangelho, para falar desses tesouros que nós vamos encontrando no cotidiano, né? E eu lembrei muito de uma pessoa essa semana, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho uma experiência muito curiosa, assim. Eu, ocasionalmente, minha mente, né, quando ela devaneia, como ela vai para algum lugar especial e fica ali rodando durante aquele dia inteiro naquele mesmo ambiente, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa curiosa, eu acho curiosa. Eu queria até depois ter a chance de conversar isso com algum profissional da área da psique, né, da mente humana, mas é curioso. Então, assim, durante todo aquele dia é como se, sem eu perceber, como se fosse uma terceira visão, a minha mente fica naquele espaço, naquele ambiente, né? E isso acontece às vezes com pessoas, isso eu tenho certeza que todos vocês já viveram essa experiência, que você fica na sintonia daquela pessoa durante aquele tempo. É uma coisa muito curiosa isso, muito forte, né? E eu estive nos últimos dias com a mente muito voltada para uma pessoa especificamente. E eu fiquei me perguntando por que isso. E depois era uma pessoa que eu não vejo há sei lá quantos anos, não vão me entregar não, mas que eu não vejo nele, né? Sei lá, deve ter uns 10 anos, 15, que eu não vejo essa pessoa. E é muito curioso porque eu parei, vou refletir sobre isso, né? Porque a gente está aproveitando todas as experiências que estamos vivendo
para fazer reflexões, e eu fiz essa reflexão sobre por que eu estava lembrando dessa pessoa. Eu tive um colega, né, um colega de escola, do ensino médio, que era um menino muito estudioso, assim, muito assim, disciplinado. Ele tinha até um jeito de se comportar e se vestir que era meio clássico, assim, né, muito curioso. Ele se vestia diferente, né, assim, para nosso padrão, né, a gente vem de uma situação social bem assim, limite, né, eu estudava na escola pública lá na Cidade Baixa, e esse rapaz, ele tinha um cinto bacana, tinha um sapato social, assim, ele se vestia, e nós nos afeiçoamos, passamos a ter uma amizade significativa e tal. E ele conversava muito comigo, a gente trocava muitas ideias. Eu me lembro que nós fazíamos educação física na Vila Militar ali do Bonfim, ali na Cidade Baixa. E a gente tinha que ficar porque os grupos se revezavam para entrar para fazer atividade física, porque a Polícia Militar liberava para as escolas públicas fazerem atividades lá. E eu me lembro que nesse dia a gente estava sentado e nós começamos a pensar no futuro, né? Pensar no amanhã, como disse nosso querido Caetano, pensar no amanhã, que amanhã é esse, né? Como é que vai ser? E a gente começou a especular e falar sobre os nossos sonhos e projetos, o que é que a gente queria ser. Eu me lembro que o Augusto, ele queria muito ser médico, né? E eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser. Eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia, né? Por isso que eu acho que eu mexo com tanta coisa hoje, né? Com tantas manifestações da cultura, da educação, com tanta coisa. Eu não sabia. Eu achava que ia ser veterinário, depois mudava de ideia, queria ser físico, né? Cheguei a pensar em ser historiador, biólogo, mas ele estava convicto que ele ia ser médico. E eu dizia assim, mas como, Augusto? Como é que a gente vai sair daqui, da periferia, né, dessa situação tão difícil que a gente não sabe nem se vai entrar na universidade. E ele dizia, vamos sim, a gente vai conseguir sim, né? A gente vai entrar na universidade, vai estudar, vai ganhar dinheiro. Aí eu dizia assim, poxa, eu queria ganhar dinheiro, eu gostaria de ganhar dinheiro. Porque eu acho que isso é ajudar tanta coisa, né? Ajudar meus projetos. Quero fazer teatro um dia, fazer televisão, fazer cinema também. Eu quero ajudar minha mãe, ajudar minha família. E ele disse assim, presta atenção, galera, eu faço essa pergunta para vocês também. Ele disse, Ricardo, o que é dinheiro para você? O que significa a riqueza? O que é essa coisa da matéria? E os outros termos, né? A gente tinha, sei lá, quantos anos? 12, 13, 14. E ele me disse, o que isso significa para você? E eu enumerei uma série de coisas que eu achava que a riqueza material, ela significava, sei lá, estabilidade, né? Realização de sonhos, conforto, comida boa. Eu me lembro que eu pensava muito nisso, né? Como as coisas eram regradas nessa época, eu pensava assim, vou tomar muita Coca-Cola, vou comer muito leite em pó, né? Essas coisas que me pareciam ser muito prazerosas, assim, ao paladar. E ele disse, eu vou te contar uma história. E foi a primeira vez, amigos, que eu ouvi essa história que eu vou relatar para vocês aqui. Ele me disse, eu vou contar uma história para você. Depois eu já usei tanto essa história, vocês conhecem. Quem não conhece vai conhecer agora, ela é bem bonitinha. E eu trouxe até umas imagens aqui que vão acompanhar a gente nessa narrativa aqui, né? E a história é assim que Augusto me contou. Faz de conta que eu sou ele contando para vocês, né? Contando para mim. Ele disse que um pai muito rico, que morava numa tremenda mansão, ele resolveu que seu filho precisava entender o significado da riqueza, né? O significado do poder econômico, dos valores econômicos. E ele resolveu que iria levar o filho para viver uma experiência social. Olha só que interessante. E conduziu o filho para uma região no campo, aonde morava uma família pobre, né, de pouca condição econômica, que servia, né, a fazenda de um parente dele. Então foi tudo combinado e naquele dia ele colocou o filho no seu carro de luxo e levou o filho até aquela fazenda, né, aquela casinha simples, aquela choupana, uma tapera, aonde eles iam passar um final de semana. E passaram um final de semana nessa casa e viveram aquela experiência ali de como era a vida de uma pessoa numa situação social diferente. E na volta para casa, o pai no carro com o filho, retornando da viagem,
ele perguntou ao filho: meu filho, o que você aprendeu, né, nessa experiência? Nós que somos uma família rica, que temos muito poder, que temos muita riqueza, e você foi lá, né, viveu ali aquela vida, né, você aprendeu o valor, né, percebeu o valor, né, de como é importante ter as coisas, aprendeu isso? O filho olhou para o pai demoradamente e disse: aprendi, meu pai. Eu aprendi, por exemplo, meu pai, que nós temos uma casa fantástica, com uma piscina espetacular, de vários metros, uma piscina olímpica. Nós temos bens, mas eles têm a natureza do lado deles, meu pai. Eles têm um riacho que passa perto da casa. Eles têm uma vida ali, né, em que a natureza é a grande riqueza e o grande presente da vida deles. E eu aprendi mais, meu pai. Eu aprendi que nós já visitamos a Ópera de Paris, que nós já fomos, né, até Nova York, ouvir as grandes orquestras, que temos aparelhos de sons mais fidedignos, com som mais poderoso e de alta qualidade. Temos uma TV de 80 polegadas na nossa sala, meu pai. Mas eles têm o canto dos pássaros na sua janela. Eles têm o pôr do sol todos os dias, sem nenhuma construção para impedir. Eles ouvem o canto mavioso, meu pai, da natureza, vindo de Deus. Eu aprendi isso, meu pai. Eu aprendi essa grande riqueza. E aprendi mais. Aprendi que nós, todas as noites, nós jantamos, fazemos nossa refeição, falamos sobre negócios, você me ensina como é importante a gente ganhar dinheiro e quantos bens a nossa família acumula, e depois vamos cada um para seu quarto, nos trancamos, ligamos a televisão ou acessamos a internet, e eles, meu pai, naquela pequena choupana, eles se reúnem, fazem a refeição juntos e oram e agradecem ao Pai por aquele simples alimento. E eu vi que isso era de uma riqueza sem precedentes, meu pai. E aprendi mais uma coisa que eu queria te contar. Eu aprendi que nós temos camas luxuosas, enormes. Eu durmo numa cama imensa, meu pai, sozinho. Temos quartos os mais variados. E eles, não, meu pai. O filho da família cedeu a rede dele para eu dormir, ele deitou numa esteira do lado da rede. Por mais que eu insistisse, ele disse que não, que era uma honra para ele que eu dormisse na rede. E nós, com tantos quartos, nossos funcionários, nossas empregadas domésticas, dormem em cubículos, às vezes embaixo da escada, em lugares onde nós amontoamos tudo, como se fosse um depósito de pessoas e de tralhas. Eu aprendi isso, meu pai. Eu aprendi o grande valor da riqueza. Mas, meu filho, disse o pai, significa que tudo que nós temos não tem valor? Não, muito pelo contrário, meu pai. Só precisamos dar o valor devido a cada coisa. E, obviamente, né, eles se abraçaram e comemoraram, e o pai, naquele momento, viu que tinha aprendido muito, talvez muito mais do que o próprio filho naquela experiência. Foi essa história, pessoal, que Augusto me contou. Foi essa história sobre os valores, sobre a riqueza, sobre o que tem de importante na nossa vida, que o meu colega Augusto me contou. E que esse estado, né, esse tesouro que vem a nós é muito mais poderoso que os bens materiais. É um estado de alma, um sentimento de plenitude, que não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. Não. É um estado de elevo, né? É a potência da alma. É o amor manifesto, é um amor que não é um amor específico a um lugar, a uma pessoa, a um objeto. É um amor que a gente já sentiu. Fala a verdade, né? A gente já teve essa sensação. Eu tenho dito isso em outras falas minhas, que essa experiência que Jesus vivia 24 horas por dia e que para a gente é pontual, né? Mas que quando acontece é poderosa. É a sensação verdadeira de que estamos plenos, repletos,
tomados por uma felicidade que não tem dimensão. Jesus enfatiza a felicidade, a aventura de quem encontra tal riqueza. Eu gosto demais do Livro dos Espíritos, de verdade. E não é proselitismo religioso, mas tem alguma coisa naquela obra que, acreditem, né, me desperta uma emoção tão poderosa quanto a leitura direta do Evangelho. São 3 livros para mim que são impressionantes. Nessa coisa agora, né, da quarentena, um grupo de professores me pediu para fazer um desafio e eu, com livros, né, indicando livros, eu indiquei os 3. Depois me veio a sugestão de que eu tinha que mudar o desafio, porque tinha que ser um livro de história, da minha área. Eu, a contragosto, gravei o vídeo com outro. Mas os 3 livros, é Primícias do Reino, que é aquilo, né? Que obra fenomenal, né? Quem conhece sabe, quem não conhece, leia, porque é um presente para a alma, né? O Evangelho, obviamente, né? O Novo Testamento de Jesus e o Livro dos Espíritos. É essa sensação na leitura do Livro dos Espíritos, embora seja um livro da ciência do século XIX, como Kardec foi cuidadoso com isso, né? Kardec foi um homem além do seu tempo e ele conseguiu produzir uma obra com uma riqueza, com um detalhismo, com um cuidado científico sem precedentes. Mas eu tenho essa sensação nas várias e várias leituras que eu fiz nessa presente encarnação e sei que fiz outras, viu? Porque eu tenho conversado com meus amigos, eu tenho certeza absoluta que eu fui espírita desde sempre. Eu acho que mesmo antes de Kardec eu já era espírita, porque eu amo tanto isso. Não tem uma lanchonete que diz assim, eu amo muito tudo isso? Não estou fazendo merchandising não, viu? Mas eu amo muito tudo isso. Eu amo o Centro Espírita, adoro Juventude Espírita, adoro o Centro Espírita, adoro o Espiritismo, adoro essa convivência fraterna que a gente tem. Aliás, eu gosto muito de religião, vou ser sincero. Fiquei muito emocionado em ver o Papa agora, né, recentemente, durante a Semana Santa, naquelas homilias. Eu tive na homilia 2 anos atrás, presente com ele ali, assim, muito próximo, consegui ficar bem pertinho do abençoado do Papa Francisco. E dessa vez, aquela imagem dele, né, na Praça de São Pedro, sozinho, eu fiquei pensando assim, rapaz, eu devo ter encarnado várias vezes como católico também, porque eu gosto muito. Ouvi um pastor evangélico essa semana, americano, não sei se vocês chegaram a ver, rodou muito nas redes sociais, muito na contramão de outros líderes religiosos e políticos que estão minimizando o significado dessa situação, dessa pandemia. Ele disse, não, Deus mandou para que a gente aprenda, né, para que a gente cresça. Rapaz, eu admiro tanto essa riqueza que o evangélico tem, uma fé que muitos de nós, né, já perdeu, assim, uma fé profunda, né, visceral. Eu gosto muito, né, gosto muito de religião e gosto muito do quanto isso traz para a gente em termos de mudança, em termos de transformação. Vou contar para vocês. Perdi o contato com Augusto, né? Perdi o contato com Augusto e nunca mais eu o encontrei, passou-se muito tempo. E aí nasceu essa coisa das redes sociais, né? E a gente começou a procurar nossos colegas e tal. E é que eu localizei o Augusto, cara. E localizei o Augusto morando em São Paulo, né? E milionário, riquíssimo, trabalhando no mercado de ações, né? Rico. Como a gente fala aqui na Bahia, eu nunca entendi essa expressão, podre de rico. Como é que alguém pode ser podre? Podre de rico é uma contradição essa expressão, né? Porque o cara é rico, é bacana, é luxo, mas a gente na Bahia é muito engraçado, né? A gente inventa expressões que não existem em lugar nenhum, né? Eu acho que tem umas coisas aqui curiosas, parente de consideração, né? Só tem na Bahia esse grau de parentesco, que é seu tio, é meu tio, é de consideração, mas é. Então é podre de rico. E aí, numa das minhas idas lá, né, para fazer uma palestra em São Paulo, eu marquei para encontrar com o Augusto. E nós marcamos ali na Avenida Paulista para bater um papo, para conversar um pouco. E eu contei a ele sobre os projetos sociais da gente, da nossa casa, da Mansão do Caminho, do Lar Vida, das coisas que a gente faz. E ele simplesmente, assim, me deu um banho de água fria. Ele disse, Ricardo, olha, eu sinto muito, mas essas coisas não têm significado para mim. Elas não valem muita coisa para mim. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente mesmo. Eu perdi as ilusões, obviamente não lembrei a ele da história, né, da criança, da fazenda, mas fiquei, assim, saí naquele dia com o coração um pouco amargurado e pensando, assim, né, de que talvez o Augusto, que me contou essa história tão bonita,
ele não tenha percebido que essa experiência da riqueza verdadeira trata-se de um momento decisivo da vida de cada um de nós, porque estaremos tratando da modificação íntima definitiva no bem ou a conquista do reino de Deus, né? Termo lindo, né, que Jesus repetia tanto. Que possuir tesouros talvez seja algo incomensurável, que encontrar esses tesouros, essa riqueza, vai muito além simplesmente dos bens materiais, porque eles são perecíveis, né? São temporários, e que ter riqueza, mais do que acumular bens, é despertar um homem novo no coração da gente. É tirar o homem velho, tirar a velha roupa, né, e vestir uma roupa nova, a roupa da verdade, da luz, e que provavelmente vai levar a gente, né? Eu troquei aqui, eu tirei um homem por causa dessa onda boa que está aí do feminismo, dessa coisa do empoderamento feminino. Homem não, né? Então botei um ser velho que vai ser substituído por um ser novo e que provavelmente vai levar a gente para um lugar que a gente nem tem noção. Porque o que virá desse tesouro novo encontrado, dessa riqueza, dessa alma nova, ela é extremamente diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar que é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você nunca percebeu isso? De que nos seus momentos de êxtase espiritual, numa prece profunda, numa meditação, numa transcendência, o que você vive é algo novo, diferente, que você nunca viveu. A gente consegue imaginar o que é essa felicidade plena espiritual, consegue vislumbrar, mas ela está extremamente acima de qualquer coisa que a gente possa conceber. É por isso que a música deixa claro, né? Que vai levar a um lugar que não vai dar em nada do que você esperava encontrar. Não é ruim isso é muito bom, né? Isso é muito significativo. Passaram-se muitos anos e eu, né, reencontrei o Augusto. Recebi uma mensagem. Primeira vez que a gente fez contato, se eu não me engano, ainda era a época de e-mail, alguma coisa assim. E depois o Orkut, né? Lembra do Orkut, né? Falecido Orkut. E nos encontramos há pouco tempo atrás. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava em Salvador e que queria conversar comigo. Eu disse, sabe aquela história, né? Social, como eu tinha ficado, vou confessar para vocês, né? Tinha ficado um pouco assim, frustrado na nossa nosso último encontro, ao mesmo tempo encantado com ele, com o sucesso, porque isso cria uma fascinação, né? Eu vou confessar para vocês, é fascinante olhar alguém que tem um sucesso material na vida. Eu tenho essa curiosidade, né? Como é que é a pessoa rica, como é que é viver, né? E ter tanto poder econômico, assim, eu acho interessante, viu? A gente espírita aprende aquele negócio assim de que a riqueza não é legal, que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da vida. Todo mundo conhece essa história, né? Do que um rico entrar no reino do céu. Agora, não vou negar a vocês que eu tenho uma curiosidade, viu? Se Deus quisesse me oferecer a oportunidade, eu acho que eu ia gostar de experimentar. E eu sei que ele, assim, fiquei fascinado e ao mesmo tempo frustrado. E ele disse, Ricardo, ó, eu estou em Salvador, eu quero ver você e tal. Aí dei aquele, a gente fala aqui na Bahia, dei aquele migué, né? Disse assim, tá bom, vamos marcar. Ele, não, eu quero te encontrar logo. E eu disse a ele, cara, eu vou dar aula agora. Ele, aonde? Aí eu disse o colégio que eu ia e, assim, preocupado, né? Porque eu ia chegar meio em cima da hora, mas cheguei e ele estava na porta. O Augusto estava na porta da escola, assim. Eu vi que tinha alguma urgência, se não era uma urgência, sabe? Do ponto de vista prático, era alguma urgência da alma dele, assim. E eu sentei, né, na recepção da escola e nós conversamos bem rapidamente. Ele me disse, Ricardo, eu estou transtornado. Minha vida não tem o menor sentido. Eu tenho pensado, inclusive, em coisas bem ruins. Meu casamento se esfacelou, meus 2 filhos não falam comigo. E eu, claro, dei uma provocadazinha e disse, e os seus negócios como vão? Isso, nesse momento, para mim, tem pouco significado, Ricardo. As coisas vão até bem, eu tenho um grande patrimônio, mas isso passou para mim a ter pouca importância. Vocês estão percebendo que no momento dessa pandemia, dessa quarentena, quantas coisas que pareciam tão importantes começaram a perder o sentido? Trocar o carro, fazer a reforma na casa, isso parecia tão urgente, né? Alguns meses atrás, aquela viagem dos sonhos,
Rapaz, né? Enquanto coisas que pareciam extremamente corriqueiras, pouco importantes, passaram a ter um significado tão profundo na nossa vida, na nossa alma, né? A convivência, a boa noite, a família, fazer a refeição junto, cuidar dos nossos idosos, né? Saber como eles estão, mostrar solidariedade com aqueles que estão precisando mais do que nós. É incrível, eu estou vivendo isso profundamente. Eu espero que esteja tirando o melhor proveito disso. E eu vi, né, no Augusto, quanto isso tinha realmente começado a fazer sentido para ele. E falei um pouco, mas disse, Augusto, eu tenho que entrar, eu tenho uma turma imensa me esperando aí, e eu tenho que dar aula. Ele disse, você vai dar aula? Eu disse, vou. Você vai dar aula de quê? Eu disse, rapaz, vou falar sobre renascimento cultural, idade moderna. Ele, deixa eu assistir sua aula, Ricardo, eu preciso ficar perto de alguém, eu preciso acompanhar você. Embora não seja praxe nas escolas, eu pedi autorização e ele entrou e assistiu lá no cantinho do canto, ele assistiu minha aula. E eu senti que ele gostou, né? Senti que ele participou, que ele viveu aquela experiência ali, que para ele foi interessante. E eu encerrei, né, com um texto que eu gosto muito, e eu aproveitei e fiz referência a ele, né? Era uma turma de pré-vestibular, eu falei para os alunos, ó, esse é um amigo meu que eu não vejo há muito tempo, que está aqui, eu convidei, e aí lembrei a ele da história do menino na fazenda. E disse, quando nós éramos meninos, Augusto me contou uma história belíssima que eu guardo para sempre, depois encontrei esse texto na internet, uso em algumas palestras, e hoje eu quero devolver esse tesouro para o Augusto, né? Eu quero devolver esse presente para ele. Isso estava programado na aula, eu não imaginei que ia ser tão oportuno. E eu quero lhe dar um presente, Augusto, devolver a história para você. E passei para ele esse texto, né? Para meus alunos e para ele também, esse texto maravilhoso da literatura humana, do nosso querido William Shakespeare, né? E que eu ofereço para vocês também, meio à guisa de conclusão aqui do nosso encontro. O texto é Um Dia Você Aprende. Muita gente chama esse texto de O Menestrel. Está na internet, vocês vão encontrar em alguns lugares. E se não encontrarem, gostarem, peçam que eu mando para vocês. Teria o maior prazer do mundo. Um dia você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto, não com a tristeza de uma criança. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa aprender a perdoá-la por isso. E o texto continua dizendo: descobre um dia que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e ainda assim terem bons momentos juntos. E você descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Não é nem por isso, né, pessoal? É porque a gente precisa realmente impregnar a vida das pessoas que a gente ama com a nossa presença amorosa, independente de qualquer coisa, né? A gente não sabe o quanto tempo a gente estará nessa vida material com elas, mas é muito importante que a gente lembre, né, de sempre, né, espargir luz e gentileza a todos os lados. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Aprende que ou você controla os seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem vários lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências.
E é muito importante também que um dia você descobre que a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que você teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Isso é lindo e a gente só descobre isso quando vira pai e mãe. E se vê fazendo com nossos filhos exatamente a mesma coisa que nossos pais faziam com a gente e que a gente tanto criticava. E agora a gente vê o quão certo é. Que todos os atos dos nossos pais estão repletos de amor. Até os erros. E pai e mãe erram muito também. Essa é a que eu mais gosto. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. E, finalmente, aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás, portanto, plante o seu jardim e decore a sua alma ao invés de esperar que alguém lhe ofereça flores. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Eu não sei o quanto isso tocou o coração do meu querido Augusto, eu espero que sim. Espero que ele tenha percebido a potência poderosa da sua alma e de que quanto as riquezas materiais são importantes, muito importantes, mas que há riquezas muito profundas para se buscar, como ele mesmo me ensinou há tempos atrás. E que assim, com paciência, a gente vai encontrando essa cura que a gente tanto quer, a cura do corpo e a cura da alma. Aconteceu uma coisa que eu queria contar para vocês, que eu acho que vai ficar bacana para a gente encerrar, né? Enquanto eu preparava, né, selecionava as imagens para trazer para vocês, para a gente montar essa gravação, eu por acaso abri o WhatsApp e eu tenho um grupo de amigos, né? Sempre falo deles, nós estamos juntos há 40 anos. Esse grupo, a gente se conheceu com 14, 15 anos, que é o grupo da Juventude Espírita Nina Aroeira, da Mansão do Caminho. Uma pessoa que muitos de vocês devem conhecer, que é o Washington Bacelar, trabalha na FEB, na Federação Espírita lá. E Washington, como a gente chama, Washington, ele tinha acabado de mandar um print de uma capa de livro, né? De uma capa do livro e de um trecho do livro, né? Eu achei de uma coincidência tão grande, né? Tão a ver com o tema da gente, assim. Estava na hora, eu estava saindo para vir para o estúdio para gravar. Eu disse, não, peraí, vou acrescentar isso porque isso é muito bom para todos nós. Para todos nós, né, espíritas, para nós que amamos o livro dos espíritos, para a gente que sabe do nosso papel na Terra. E olha só, se não é uma conclusão tão boa quanto a música lá, né, que a gente acabou de ouvir. E o trecho que o Washington mandou, né, do livro Tesouro dos Espíritas, que é um livro precioso, é um livro duro, viu, em alguns momentos. Não sei se vocês conhecem a obra. É capaz de ter, né, aí na livraria da casa, né? Mas esse livro ele é incrível, porque ele é meio assim, incisivo. Sabe o discurso do dirigente com a gente, às vezes, chamando a atenção da gente para determinados comportamentos? É isso que o livro faz. Ao mesmo tempo está cheio de amor, cheio de doçura. E ele deu um print, né? Quer dizer, deu um print, ele tirou a foto, ficou até muito bem feita, né? Ele tirou a foto dessa parte e eu selecionei 2 trechinhos que eu queria apresentar para vocês. Olha só. Às vezes ouvimos de alguns irmãos, que sorte a minha por ter conhecido o Espiritismo. Respondemos, é realmente uma grande vantagem para bem empregarmos o tempo em nossa atual existência. E olha só, tempo nesse momento é algo que a gente precisa realmente refletir. Mas esse conhecimento nos traz também grandes deveres a cumprir. É aquela velha história, né? Com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades. Nós, os espíritas, não podemos viver como o comum dos mortais. Temos de combater os nossos defeitos
adquirir virtudes, viver apercebidos, né? Apercebidos, eu quero interpretar isso um pouquinho assim, viver sobre a consciência, né, do que nós somos. É aquela velha questão, né, e que de alguma forma aparece lá na parábola do tesouro escondido, que é a ideia de que nós temos que ter um conhecimento sobre nós mesmos, sobre nossas potencialidades. O Livro dos Espíritos o tempo inteiro está chamando a atenção disso, da necessidade que a gente tem, né, de descobrir qual é o nosso potencial, se aperceber de si próprio. Eu acho que é isso que está no texto. Temos de combater os nossos defeitos, adquirir virtudes, viver apercebidos. Temos de ser a luz e o exemplo, para que os homens admirem o Pai e se convertam entrando na via de purificação, para que nós sejamos também potências, né? Para que a nossa potência da nossa alma também possa influenciar outras pessoas. Amigos queridos, eu tenho pensado muito nisso, né? O quanto que nós temos a responsabilidade de sermos referência, sem arrogância, sem empáfia, mas todos nós que tivemos algum espaço de visibilidade, seja através da doutrina, seja através da vida profissional, seja como chefes de família, a gente tem uma responsabilidade que não tem tamanho. E selecionei esse segundo trecho rico. Entretanto, perguntamos a nós mesmos, e tu, que durante tantos anos tens exortado e ensinado, cumpriste essas regras? Fostes tolerante, amoroso, caridoso, humilde como devias ser? Foste sempre oportuno, discreto e abnegado, como você aconselha que seja? Vamos pensar nisso, né? Vamos sem aquela coisa do aguilhão, do comportamento, né? do radicalismo, do excesso de cobrança sobre nós mesmos, porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para que a gente acabe também não ferindo nossa alma, né? Não prejudicando nosso perispírito. Saber que essa potência que nós temos interna, esse tesouro rico que nós temos na nossa alma, que vai nos conduzir inevitavelmente ao Criador, tem que estar carregado também de amorosidade com nós mesmos. Olha o que Jesus disse, ama ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar muito, precisa se conhecer um bocado, né, para que a gente possa realmente passar adiante esse amor, essa riqueza que temos em nossa alma. Estou felicíssimo de ter estado com vocês aqui. Felicíssimo. Né? Muita honra, né? muita luz assim na nossa vida e que a gente vá adiante. Estou à disposição, né? Podem procurar a gente pelas redes sociais, né? Pede aí ao pessoal da casa, quem quiser conversar, pode pegar meu contato e vamos adiante, que a gente tem uma tarefa enorme para realizar e temos muito para aprender nessa grande sala de aula que é o amor, né? Que é o processo reencarnatório, como diz a nossa querida Joana. Boa noite, muita paz, Jesus conosco, sempre paz, luz para todos nós e vamos em frente. Muito obrigado.